Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa semana que o Senhor tem nos dado, está nos dando. Obrigado por essa quinta-feira, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo alimento de cada dia, pelo pão de cada dia, Senhor. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor, pelos Teus anjos que estão acampados aos nossos redores. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar, nossa família. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos te agradecer também e te pedir, meu Pai, que o Senhor do alto dos céus ouça a nossa intercessão, nossa oração, meu Pai. Que o Senhor possa olhar com carinho, meu Deus, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão internados, aqueles que estão necessitados, Senhor, de uma cura, meu Pai, de um milagre, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, na saúde dessas pessoas, Pai, que precisam de um milagre da Tua parte, que precisam da Tua cura, que precisa, Senhor, sair da internação, sair da UTI, que precisam ir para casa. Oh, meu Deus, pessoas ao quais, Senhor, precisa de uma cura, Senhor, e outros precisam de um milagre. Oramos, Senhor, por aqueles que estão cativos, que estão presos, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, de um modo ou de outro, Senhor, longe da sociedade, Senhor. Que eles estão, Senhor, muitas das vezes presos numa cela, presos numa cama. Que o Senhor possa olhar com carinho, meu Deus, e trazer libertação, meu Pai, para essas pessoas. Traga libertação e traga salvação, meu Deus, porque nós precisamos disso, Senhor. Oh, meu Deus, nós oramos por aqueles, Senhor, que estão fazendo aniversário nesse mês. Oh, meu Pai, nós oramos por aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir essa porta de emprego, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia. Oramos, meu Deus, por aqueles que necessitam, Senhor, que a empresa deles não venham fechar, meu Pai, mas venham sim, Senhor, reabrir, vender, venham, Senhor, de um modo ou de outro, Senhor, venham contratar famílias, Pai, porque muitos necessitam de emprego, Senhor. Quando o Senhor salva empresas, o Senhor salva também empregos da família, Pai. Senhor, continue, Senhor, dando estratégia para muitas pessoas, Pai. Pessoas ao quais perderam seus empregos, pessoas ao quais o Senhor deu estratégia, está dando estratégia para montar o próprio negócio, Senhor. Dê força a essa pessoa, dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, te louvamos e pedimos ao Senhor, fale conosco do alto dos céus, através dos seus louvores, receba o nosso louvor, a nossa adoração, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, e nos ensina, Senhor, o que o Senhor se agrada, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Vamos adorar a Deus, confiando nas promessas dEle para a nossa vida. Vamos adorar a Deus, confiando no que Ele pode fazer. Vamos cada vez mais entrar na presença do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele cuida de nós. Quantas situações nós passamos, né? Todos nós, de dificuldades, de desespero. E quando nós realmente confiamos no Senhor, e quando nós vemos que não tem outro caminho, outra solução, e nós nos voltamos com o nosso coração para Deus, nós conseguimos sentir o alívio, a paz, o amor e o cuidado dEle para as nossas vidas. Então vamos adorar a Deus, confiando que Ele é fiel e poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Amém? Amém.
Se em meio a uma batalha alguém me ferir, ou em meio a um deserto eu me perder, Deus vai me surpreender mais uma vez com seu milagre. Ele está comigo. Se no mais profundo abismo eu me encontrar, mesmo assim a tua mão me alcançará. E quando a noite me cercar, o teu farol vai me guiar. Deus está comigo, eu sinto no ar, é como o vento a me tocar. Passeia comigo, conversa comigo, revela segredos que só nele há. Me põe em seus planos, sou parte dos sonhos perfeitos que não falharão. Deus está comigo, eu posso sentir até as batidas do seu coração. Deus está comigo, eu sinto no ar, é como o vento a me tocar. Passeia comigo, conversa comigo, revela segredos que só nele há. Me põe em seus planos, sou parte dos sonhos perfeitos que não falharão. Deus está comigo, eu posso sentir até as batidas do seu coração. Se no mais profundo abismo eu me encontrar, mesmo assim a tua mão me alcançará. E quando a noite me cercar, o teu farol vai me guiar. Deus está comigo, eu sinto no ar, é como o vento a me tocar. Passeia comigo, conversa comigo, revela segredos que só nele há. Me põe em seus planos, sou parte dos sonhos perfeitos que não falharão. Deus está comigo, eu posso sentir até as batidas do seu coração. Deus está comigo, eu sinto no ar, é como o vento a me tocar. Passeia comigo, conversa comigo, revela segredos que só nele há. Me põe em seus planos, sou parte dos sonhos perfeitos que não falharão. Deus está comigo, eu posso sentir até as batidas do seu coração. Glória a Deus. E quando nós temos essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus caminha conosco, de que Deus conversa conosco, a única esperança e vontade que nós temos é de esperar a volta de Jesus, de que Ele venha o mais depressa possível para nos buscar, para nos tirar desse mundo de dor e de cada vez mais de sofrimentos e decepções. E a certeza que nós temos, porque a Bíblia nos promete, é que aonde nós vamos morar não tem dor, não tem pranto, e tudo é o mais belo e perfeito, porque é feito por Deus, pelas mãos do Criador. Aleluia.
choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Não haverá, né, irmãos? Não haverá mais noite, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Sabe uma coisa que não vai existir?
além desse rio azul, não vai existir luto, porque não vai existir morte, não vai existir mal, pecado, não vai existir corrupção, não vai existir o corpo corrupto, o corpo sujo, não vai existir nada disso, irmãos. E quando eu falo isso, irmãos, é literalmente tudo, é geral, viu? É tudo. Aqui a gente não é hipócrita, não. Deus um dia ele vai permitir que Jesus volte, que ele leve a igreja dele com ele. A igreja dele não tem placa, a igreja dele somos nós, quando estamos reunidos. E lá no céu, irmãos, lá na glória do Senhor, nós vamos esperar que ele venha pisar nessa terra para pôr um fim, para pôr um basta em tudo que há de mal existente na face dessa terra. Amém? Então não haverá nem dor, nem choro, nem morte e nem tristeza. Nunca mais. Amém? Então o título dessa noite é isso: morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Esse é o título da palavra. Nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 16, versículo 19. Eu vou ler apenas 2 versículos porque a gente vai contar essa história aqui, então eu não vou ler ele todo, né? Porque de alguma forma ou de outra a gente vai contar essa história. Jesus continuou. Jesus estava contando uma parábola, né, para os discípulos. Ele reuniu os seus discípulos, os seus servos, e ele estava contando uma parábola ali, né? Parábola pode ser uma coisa fictícia, mas também, irmãos, parábola significa também uma história baseada em fatos reais, tá bom? Então você pode entender isso, porque Jesus nunca ia contar uma história de carochinha aqui, nunca ia contar uma história que não fosse real, né? Ou se não fosse acontecer. Porque ele diz assim, ó, versículo 19, Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Versículo 20, existiu também, né, além do rico também existiu um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar ele perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Jesus está contando uma história aqui do rico, né, e de Lázaro, um homem pobre. Irmãos, eu quero deixar bem claro que a intenção aqui não é falar que rico vai para o inferno, rico com que tem bens materiais vai para o inferno, e o pobre vai para o céu, né? Longe disso, meus irmãos, porque existe muito rico que vai ganhar a salvação e existe muito pobre que vai ganhar o juízo, né? Infelizmente, né? O juízo eterno. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tudo que nós fazemos aqui na terra é um passo para a eternidade. Mas para a gente viver aonde? A gente escolhe aqui. A gente tem que escolher aqui na terra. Aonde a gente quer viver a eternidade? Infelizmente, esse rico, quando ele vai, né? Ele está aqui na terra, ele está se esbanjando sua riqueza, fazendo suas festas, né? Fazendo, deixa Deus dará, não é verdade?
Quantas pessoas que a gente não conhece, que não servem a Deus e às vezes vivem aí na festança, vivem aí na orgia, na bagunça, e muitas das vezes a gente vê que essas pessoas são, né, alegres, né? Mas é uma alegria momentânea, viu, irmãos? Porque independente de qualquer coisa, irmãos, dentro dessas pessoas existe um vazio. Pode ter certeza disso. Porque o dinheiro ele pode comprar tudo. Ele pode comprar o remédio, mas ele não compra a saúde. Ele pode comprar a cama, mas ele não compra o sono. Ele pode comprar um monte de coisa para que a pessoa seja feliz por um momento. Porém, irmãos, tem o nosso vizinho aqui que é uma benção com essa moto aqui. Porém, irmãos, infelizmente, o dinheiro não compra tudo. O dinheiro, irmãos, ele não é amaldiçoado. Tem gente que fala assim, dinheiro é uma maldição. Não, dinheiro não é amaldiçoado. Porque quando você ganha o seu dinheiro honestamente, Deus abençoa. Quando você ajuda o teu próximo, Deus te abençoa. Quando você ajuda a tua igreja, Deus te abençoa. Não tem jeito, irmãos, de Deus não abençoar, porque é a lei da semeadura isso aí. Só que quando a pessoa ganha o dinheiro ilicitamente, aí a gente fala que é um dinheiro que vem amaldiçoado, né? Porque é um dinheiro que vem, a pessoa vai gastar com as regalias dela e não vai perceber que o tempo está se encurtando e Jesus está para voltar. O rico, naquele momento, ele não estava preocupado com ninguém, nem com o próximo e nem com Deus. A Bíblia Sagrada não fala que ele tinha o pecado, que ele era ladrão, que ele era assassino. Não fala nenhum pecado dele, mas fala que ele simplesmente não soube usar aquilo que Deus deu para ele aqui na terra. E ele não se preocupou em buscar a Deus, e sim buscar, né, as suas regalias, as suas festanças, né, as suas festas, se vestia com a melhor roupa que existia naquela época. Só que infelizmente, irmãos, com o passar do tempo, algumas pessoas levavam, né, esse homem pobre até ali a casa do rico. E esse homem pobre, Lázaro, comia das migalhas que caía da mesa do rico. E a Bíblia Sagrada fala que os cães vinham lamber as suas chagas. Você imagina que coisa dolorida, irmãos, não é verdade? Se coloca agora só um minutinho na vida desse homem chamado Lázaro. Lázaro, esse Lázaro aí, irmãos, não é o Lázaro que Jesus ressuscitou não, viu? Né? Pelo menos em alguns estudos que a gente faz, a gente ainda não descobriu isso aí não, né? Mas esse aí é uma história que é lá do Antigo Testamento, que Jesus está contando essa história. Agora se coloca um pouquinho na posição de Lázaro. Cheio de ferida a todo o corpo, com fome, sujo, maltrapilho, os cachorros lambendo as feridas do corpo dele. E aí ele não tinha o que comer, mas ele comia aquilo que sobrava, né, da mesa do rico. Então, o que sobrava era jogado para os cachorros e ele também aproveitava aquilo lá. Esse homem rico, infelizmente, nunca pensou no seu próximo. Uma coisa que Jesus pega no nosso pé muito claramente: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos amar as pessoas, irmãos, mesmo quando elas cometem algo de errado contra nossas vidas, mesmo quando elas falham contra o nosso amor depositado na vida delas. A gente não precisa abraçar todo mundo e dizer que ama todo mundo, mas nós precisamos demonstrar um amor em oração, intercessão, em ajuda com alimento, com uma mistura, com leite, com uma vestimenta, com um sapato, até mesmo com um perfume.
precisamos se colocar, muitas das vezes, na posição de quem não tem nada. Lázaro, ele morreu. E a Bíblia Sagrada fala que os anjos do Senhor vieram buscar Lázaro. E levaram Lázaro até ao seio de Abraão. E aí, passou-se um pouquinho o tempo. Quem que morre logo em seguida? O rico também. Porém, o rico, ele não foi levado ao seio de Abraão, mas ele foi levado ao inferno. Ele já desceu à sepultura, e ali, irmãos, do mesmo jeito que existia anjos, irmãos, anjos que vieram buscar Lázaro e levar ele para o céu, para a glória, para o seio de Abraão. Ao mesmo tempo, existem anjos no inferno que vêm buscar também as pessoas quando morrem e elas não se voltaram a Deus, não aproveitaram a sua oportunidade, não ajudaram o seu próximo, apenas se preocuparam com o próprio umbigo, né? Não é assim que diz alguns ditados do mundo? Pessoas que só se preocupam com o próprio umbigo, não se preocupa com ninguém. Tem gente que está dentro da mesma família e não se preocupa com a família. Tem gente que está dentro da família, vê que a família está necessitada de alguma coisa, mas não se preocupa com a família. Muito embora se preocupa com coisas exteriores. E às vezes se preocupa com mais a influência do mundo do que influenciar a família a se voltar a Deus. Precisamos tomar muito cuidado com o dia a dia da nossa vida, principalmente hoje, né, nesses dias de política, nesses dias aqui que nós estamos ouvindo de rumores de guerra e estamos vendo guerra. Você imagina se o presidente lá da Rússia, ele começar uma guerra nuclear, irmãos, acabou-se tudo. E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para todos, vai ser tarde demais para as pessoas buscarem a Deus, porque depois que acabar não adianta, e aí não adianta se pegar em nenhuma religião, porque não vai existir mais nada, irmãos, só vai existir a glória ou vai existir o tormento. A Bíblia Sagrada diz que o rico ele foi para o tormento, e o tormento eterno. É lógico que a gente crê que Deus ele é tão bom que Ele não vai permitir que esses espíritos lançados no tormento eterno vai passar a eternidade. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o Pai dos espíritos. Então Ele não criou os espíritos para atormentar os espíritos, né, para o resto da vida. Né? A eternidade toda está lá sendo atormentada. Mas que esse tormento vai passar um bom pedaço da eternidade, vai. Porque o inferno, irmãos, o inferno literal, ele ainda não foi aberto, mas ele será um dia por Jesus Cristo. Então nós precisamos vigiar o que nós estamos fazendo aqui, porque além desse rio azul, além dessa vida carnal, existe uma vida espiritual para nós vivermos. E nós precisamos entender isso para a nossa vida. Quando o rico estava lá no inferno, ele olha para cima e ele viu, né, Lázaro no seio de Abraão. Não é que Lázaro estava no colo de Abraão, né, no seio, né, deitado aqui no seio, não. É que Lázaro, vamos colocar assim, Lázaro já estava na glória de Deus, né, e o rico viu ele na glória. E aí ele clama, né, para Abraão, como se ele clamasse para Deus, né, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua. Você imagina, o rico apenas queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo. Mas é tão interessante, irmãos, que o rico em nenhum momento dirige a palavra para Lázaro. Em nenhum momento a Bíblia vai falar que o rico conversa com Lázaro. Em nenhum momento a Bíblia fala que Lázaro
conversava com o rico, mas sim Deus. A Bíblia chama ali de Abraão, né? Porque ele fala, Abraão pede para Lázaro, né? Molhar a ponta do dedo na água e encostar ele lá. E Abraão diz a ele, fala assim, filho, não tem como fazer isso. Porque entre nós, entre o céu e o inferno, existe um abismo. Então não tem como passar. Não existe, né, uma ponte nisso aí. E aí o rico fala ainda mais, né? Fala assim, pai Abraão. Você vê que o rico começa a chamar Abraão agora de pai, né? E ele começa a falar, pai Abraão. Então manda que ele desça na terra e ele vai lá falar com os meus irmãos, né, com a minha família, para que a minha família não venha, né, para esse tormento, para esse inferno. Irmãos, Abraão diz assim, filho, que é o que Deus nos chama, irmãos. Deus nos chama de filho. Se você já aceitou Jesus na sua vida, recebeu Jesus na sua vida, se você crê em Jesus Cristo como Salvador da sua vida, agora você se faz uma nova criatura. Então você passa, você não é mais a criatura velha. Agora você é filho, filha de Deus. E Deus nos chama de filho. E aí naquele momento, né, Abraão diz assim, filho, não vou mandar ninguém lá na terra. Sabe por quê? Porque lá na terra, a tua família, aquele povo que está lá ainda vivo, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a palavra. Então que eles ouçam a palavra, que eles ouçam Moisés, que eles ouçam os profetas. E às vezes algum pode falar assim, pastor, mas aí está falando de Moisés lá no Antigo Testamento. Irmãos, vamos colocar hoje Moisés hoje como um líder espiritual, mas um líder sincero, que ensina a Bíblia. Não esses que ficam aí contando, né, fazendo um monte de auê aí para ganhar a sua fé e roubar as suas bênçãos. Precisamos tomar muito cuidado. Então hoje ainda existem os profetas. Não os profetas que vêm para falar sobre o Apocalipse, não, irmãos. Porque Apocalipse a gente só ensina. E aí tem alguns profetas que vêm profetizar o fim do mundo. Não existe isso de profetizar o fim do mundo, porque o fim do mundo já foi profetizado. E Jesus, ele falou mais, não sabeis nem o dia e nem a hora. Nem ele sabia. É lógico que hoje ele é o Cristo, né? O Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que desceu à mansão dos mortos, pregou aos espíritos. Você vê, irmãos, como que é Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, a glória de Deus ainda não tinha sido ainda, como é que se diz, inaugurada, né? Porque o primeiro a entrar na glória de Deus daqui na terra foi Cristo. Só que antes de Cristo entrar, antes de Cristo entrar, aquela porta desse reino estava fechada. Por mais que os espíritos estavam aguardando o livramento. E Cristo, Jesus, quando morre aqui na terra, e a Bíblia diz que ele desce à mansão dos mortos, e ele vai pregar aos espíritos que estavam presos ali na mansão dos mortos. E ele prega o que ali? Ele prega a palavra? Não, ele prega ele. Ele fala sobre ele. E ele diz, eis-me aqui, eu sou o Cristo, Filho de Deus. Eu sou aquele que os profetas profetizaram. Eu sou aquele que vocês pregaram.
E aí ele convida, ele chama, ele prega e ele tira aqueles espíritos de lá. E ainda leva a chave ali daquele reino. E aí quando ele chega na glória de Deus, todos que morreram em Deus e todos que morreram em Cristo já entra na glória de Deus com um espírito transformado, irmãos. Você está entendendo que existe uma vida além dessa vida que nós vivemos? Além desse rio azul que a gente vê, vamos colocar assim que o rio azul fosse, né? A gente sabe que vai existir um rio, né? Quando Jesus voltar, tal. Mas olha só, vamos colocar o rio azul como se fosse o céu azul, né? Esse céu todo azul. Depois desse céu existe o segundo céu. Depois do segundo céu existe o terceiro céu. Ei, irmãos, existe vida depois da morte. Existe uma vida, e essa vida depende da maneira que eu e você vivemos aqui. Se a gente vive aqui brincando, não adianta depois se arrepender. A Bíblia Sagrada nos mostra que o rico no inferno, ele tinha consciência da sua dor. Porém Lázaro, né, na glória de Deus já, Lázaro, ele já tinha um espírito transformado. A Bíblia Sagrada não fala que foi o corpo deles que herdou, que Lázaro herdou com o corpo e tudo, não, irmãos. Imagina, tá? Longe disso. Lázaro morreu, o corpo dele cheio de ferida, tudo sujo, machucado, e ficou para apodrecer na terra, tá? E o rico morreu também, o corpo dele ficou apodrecendo na terra. Só que a Bíblia nos ensina que lá no tormento, quem vai para o tormento tem consciência daquilo que fez. E eu costumo falar, eu converso muito com a minha tia Beth, e tem alguns irmãos também, né, em Cristo, que é espírita, e a gente conversa muito, irmãos, até os espíritas acreditam nisso, irmãos. Que além de existir vida depois da morte, ainda existe o tormento. Está entendendo, irmãos? Então nós temos que vigiar naquilo que estamos fazendo aqui, para que nós não caiamos nesse tormento. É por isso que Jesus fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. E a gente vê isso, irmãos, em todos os lugares, irmãos, que é pregada a palavra de Deus. Porque nem todo mundo que prega a palavra de Deus, quando chegar na glória, vai dizer Senhor, Senhor, ele vai herdar a glória de Deus, mas ele vai herdar o tormento eterno. Por quê? Porque por trás da pregação da palavra existe a palavra corrupção. Existe a palavra dar um jeitinho de ganhar, de tirar, de puxar, de enriquecer. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E não adianta depois reclamar, porque a Bíblia diz que existe cego dirigindo cego. E tem muita gente brincando de crente dentro de igrejas, se escondendo no meio dessas igrejas. Não adianta ter uma igreja que tem aí 5, 6 mil pessoas dentro dela, e a pessoa está lá no meio, se não tiver um ensinamento de santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Então nós precisamos buscar uma vida santa. Não é buscar ser santo, irmãos, tá? Mas é buscar ter uma vida santa. E é fácil? Não é fácil. Porém, não é impossível. Porque quando Deus está no controle da nossa vida, tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Se você crê, é possível. Se você crê, você consegue. Se você crê e se esforçar e ter ânimo, você vence. Mas não desista. Não desanime. Porque a
porta da graça está para ser fechada. Essa é a última era que nós vamos viver aqui na face dessa terra. É a graça de Deus. É a era, é isso que existe hoje, a graça. E nós precisamos saber que quando a graça for arrancada da terra, e graça, irmãos, não é religião, graça não é placa de igreja, graça não é igreja, graça é favor de Deus para nossas vidas, favor que eu e você não merecemos, mas Deus nos dá graça. Tem gente que está falando aí que tem igreja aí que é a verdadeira graça. É mentira, irmãos. Isso é mentira. Verdadeira graça vem da glória, vem de Deus. É o favor dele para a nossa vida, tá? Então, vamos se esforçar. Vamos lutar. Vamos correr essa corrida em rumo à nossa vitória. Vamos perseverar em buscar essa vitória. O Lázaro, ele foi para cima, para a glória, não foi porque ele era pobre, não foi porque ele era machucado, não foi porque ele passava fome, mas foi porque ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma vida fechada com Deus. Na necessidade que às vezes nós temos aqui nessa terra, nós precisamos aproveitar que às vezes quando Deus nos leva para o deserto, nos leva para a tempestade, nos leva para um beco sem saída, não é para nos castigar, mas sim para nos ensinar e também, mais ainda, para Ele poder ter um particular dele conosco. Então, às vezes, se você está passando por um deserto, por uma tempestade na sua vida, às vezes você acha que nada está dando certo, às vezes você acha que tudo está se fechando para você, às vezes você acha que até mesmo dentro da sua casa, você não tem uma compreensão, você não tem um entendimento, ninguém te respeita, ninguém consegue te compreender. Busque a Deus. É momento de se achar Deus. E a Bíblia diz que é melhor nós buscarmos Ele agora, porque enquanto se pode achar. Porque chegará o dia que muitos procurarão, mas não mais o acharão. Então é uma palavra de advertência, mas é uma palavra também de ânimo hoje. A advertência é: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Busque a Deus enquanto se pode achar. Essa é a advertência, porque Jesus está para voltar, e quando Ele voltar, vai começar uma tragédia atrás da outra. Se vocês acham que a pandemia do Covid, ou peste negra, ou ebola, ou qualquer dessas doenças, essas pandemias, pode juntar tudo, irmãos, que o que vem para frente vai ser pior. E não é profecia não, viu? Isso aí está na Bíblia. Então, se alguém profetizar para você que futuramente vai vir coisas piores, irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem coisa que o povo anda profetizando, mas está na Bíblia já. O que importa é nós lermos e buscar saber e entender o texto e o contexto também daquilo lá. Por isso que Deus está dando a oportunidade para nós. Por isso que Deus ainda não tirou o Espírito Santo dele daqui de nós, da terra. Por isso que Deus está abreviando os tempos, por amor de nós, por amor daqueles que buscam a Ele, enquanto se pode achar, por amor daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Eu já ouvi muitos irmãos quando falam assim: a minha fé é no fulano, a minha fé é na ciclana. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia Sagrada, a minha e a tua, vai falar uma coisa só para nossas vidas. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, chama Jesus Cristo.
não é santo fulano, santo ciclano, ou demônio, ou e assim por diante. Nenhum espírito que já deixou o seu corpo apodrecendo aqui, né, e ganhou a glória ali com Deus, nenhum deles vai nos dar salvação. Somente Jesus. Porque Jesus, ele morreu, ele desce à mansão dos mortos, né? Ele morre, ele é sepultado, ele desce à mansão dos mortos, ele resgata os espíritos ali, ele ressuscita, e ele é o único que ressuscitou e subiu aos céus em corpo e espírito. Ele é o único, irmãos. O nosso corpo corrupto não vai herdar o reino de Deus. E a Bíblia diz que Enoque e Elias, né, foram arrancados, arrebatados da terra, levados para o céu, para que um dia, né, assim nós entendemos por alguns estudos, que um dia eles virão como sendo as duas testemunhas, né, que vão pregar o evangelho aqui. E mesmo assim, aqui na terra, eles terão que morrer dessa vez, porque a Bíblia diz que eles vão morrer. Então, irmãos, se prepare, fique preparado, ajuda a sua família a se preparar. Pastor, a minha família não me ouve, a minha família não me escuta. Conta essa passagem para ela. Dá um jeitinho, compartilhe o vídeo com alguém. Compartilhe um vídeo com alguém que está longe de você, ou que às vezes está perto de você. Compartilhe o vídeo da pregação com qualquer grupo. Compartilhe a palavra de Deus, irmãos. A porta está para se fechar, mas enquanto ela não se fecha, nós precisamos lutar pela nossa salvação. Todos os dias nós precisamos lutar pela nossa salvação. Todos os dias nós precisamos buscar essa salvação. Todos os dias nós precisamos vigiar e lembrar que existe o céu e o inferno. Todos os dias. Jesus, quando sobe para o céu, ele diz assim, vou para a casa de meu Pai, eu vou vos preparar uma morada. Quer dizer, Jesus ele vai para a glória, porque lá já tem várias moradas, né? E ele vai preparar uma para nós. Porém, existe uma morada também que fica lá no tormento, lá embaixo. Uma morada que nós precisamos se esforçar para fugir dela. Que jeito que a gente foge dela, pastor? A gente foge dela aqui na terra. Os irmãos espíritas falam que a pessoa passa para o lado espiritual e aí ela reencarna depois, né? Nós cremos só na encarnação. A encarnação que somos nós, né? Somos um espírito de Deus encarnado aqui na terra. Nascemos de uma mulher, né? Mediante o homem uma mulher, e nascemos aqui na terra. Cristo Jesus também foi encarnado aqui na terra, mas ele foi o único que teve essa ressurreição, né? Depois da morte, e ganhou a glória do Pai. Irmão, se existe isso, se a gente ensina isso, e não somos nós, só nós, crentes evangélicos, mas também os irmãos espíritas também ensinam, é porque existe, irmãos. Existe. E existe um abismo entre o céu e o inferno. Quem ganhar a glória vai ter um espírito transformado. Você vai conseguir conhecer e conviver com as pessoas e reconhecer as pessoas que você conheceu aqui na terra e morreram em Cristo. Porém, você vai se esquecer das pessoas que não morreram em Cristo e foram para o inferno. Essas pessoas você não vai se lembrar dela, porque você terá um espírito transformado.
Agora, a pessoa que vai para o inferno, ela tem consciência daquilo que ela fez aqui na terra e daquilo que ela deixou de fazer. Você vê que o rico fala, pai Abraão, manda ele lá então, para ele pregar. Manda algum espírito ali morto para pregar para a minha família, que assim eles vão crer. E Deus fala, não, eles têm que ouvir a palavra. É através da palavra que se tem fé e que se tem salvação. É mediante a nossa fé em Cristo Jesus. E para mim finalizar, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, Jesus Cristo, ele fala dessa maneira: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, feliz somos nós. E felizes são aqueles que buscaram Jesus, creem em Jesus, têm fé em Jesus e vão conhecer o Pai. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Não se esqueça do título dessa noite: morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu te dou, Pai, pelo preço Preço de sangue, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, relevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. pelos cravos em tuas Obrigado, mãos, Jesus. graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, Aleluia. sobre o trono está, Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas Eleva tuas mãos mãos e agradece a ao Deus. Cristo que venceu, Jesus venceu e nós também podemos vencer. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
a sua mas glória. ressuscitou. Jesus ressuscitou. E Ele nos deixou a palavra. Eu vou ler um versículo aqui, da mesma história que Jesus está contando. Versículo número 30, olha só. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Isso é o que o rico estava falando lá no inferno. O rico queria que uma pessoa ressuscitasse e fosse falar com a família dele. Irmãos, hoje nós temos uma pessoa que ressuscitou. Jesus. E Jesus nos deixou a palavra. Nos deixou a palavra para que eu e você se arrependesse dos nossos pecados e ganhássemos o nosso nome escrito no livro da vida. Está entendendo, irmãos? Nós ganhamos isso. E isso para nós, foi de graça, mas teve um preço. E o preço foi Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Então nessa noite eu quero falar uma coisa para você. Se você ainda não creu em Jesus como teu Salvador, se a tua fé está baseada em 2 ou mais ou 3 pessoas, coloca a tua fé em um só. E quando acontecer um milagre na sua vida, quando acontecer uma cura, quando acontecer aí uma libertação, uma restauração, não fique agradecendo um monte de gente, não. Agradeça a Deus só. Porque quando você agradece a Deus, Deus abençoa aquele que intercedeu por você. Agora, aqueles que já morreram, que já partiram, estão com Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você ainda não fez esse ato de crer em Cristo como teu Salvador, coloca a tua mão no teu coração. Convida quem está do seu lado, ou quem vai chegar mais tarde, quiser colocar o vídeo de novo, coloca o vídeo, coloca o final, mas coloca a mão no teu coração. E se você crê em Cristo Jesus e deseja fazer essa oração comigo, então faça. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me entrego ao Senhor. Peço ao Senhor que apague todos os meus pecados. Por quê, Pai? Porque agora, neste momento, eu creio que o Senhor Jesus Cristo deu a vida por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim e vai voltar por mim. Eu creio, Senhor, em Cristo como meu Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida que está aí no céu. E que o Teu Espírito Santo habite em mim todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver aqui nesta terra. Me livra do mal, do perigo, e que eu possa ganhar pessoas para o Senhor e ganhar também a minha família. Amém. Vê como que é tão fácil, não é dolorido. A gente só oferece Cristo, que é a salvação. Amém, irmãos? Se você tem uma igreja perto da sua casa que ensina a Bíblia, procura ela. Se você tem dúvidas sobre a Bíblia, manda um WhatsApp para nós. Vamos tirar essa dúvida junto. Então não fique com dúvida. Mas o passo é esse. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, está tirando uma férias do Senhor, irmãos, volta para o Senhor. Nesse momento, fala para Deus: Senhor meu Deus, eis-me aqui. Eu quero fazer um concerto contigo. Eu estou voltando para os teus braços. Eu estou voltando para a tua face. É melhor ter um dia com o Senhor do que ter 1000 anos perdido na ilusão.
Não retira de mim o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Você já se reconciliou com Deus. E eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai levar cura, misericórdia, graça, salvação, restauração. Não desista. Não desista. Ainda há uma chance. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós que somos a amada igreja do Senhor. E nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Deus te abençoe, um bom final de semana, uma boa noite, até quinta-feira que vem, se assim Deus permitir.